Olá. Hoje a gente vai analisar um incidente cibernético que deu o que falar, envolvendo a Claro. Isso. Tem bastante material, né? Notícias, análise de especialista tipo Clayton e até entrevista com o hacker que assumiu a coisa. Nossa ideia aqui é tentar separar o que é fato do que é, talvez, um pouco de fumaça, e entender o que aconteceu de verdade. Porque a história começa assim. Um hacker, que usa o nome Packet Slut, apareceu dizendo que tinha invadido tudo na Claro e que tinha dados de, tipo, 80 milhões de clientes. Mas logo depois ele mesmo meio que desmentiu. Não tudo, mas partes importantes. Confuso, né? Muito confuso. É uma reviravolta atrás da outra. Vamos tentar seguir a linha do tempo aqui? A alegação inicial, que era bombástica, Sim, depois a negação que surpreendeu todo mundo e as pistas de como esse acesso pode ter acontecido. certo. Então, tudo teria começado ali por volta de 29 de julho de 2025. O Packet Slut postou num fórum que tinha invadido a Claro, Uhum. especificamente que acessou a infraestrutura na nuvem AWS da empresa. Para quem não está familiarizado, a AWS é a Amazon Web Services, onde muitas empresas hospedam seus sistemas. Exato, é a espinha dorsal de muita operação online hoje. E ele falou que acessou bancos de dados importantes, tipo Postgres, DocumentDB. E MongoDB também, né? Que guardam informações da empresa. Isso. E além disso, códigos de programa, senhas, credenciais. Um pacote completo, basicamente. E aí veio a parte mais, assim, explosiva. Ele afirmou ter conseguido dados pessoais de 80 milhões de clientes e anunciou a venda disso tudo, ou melhor, do acesso e dos dados, por 9 milhões. Num fórum conhecido aí do meio. Olha, se isso fosse 100% confirmado, seria um desastre de proporções enormes para Claro e para os clientes, claro. Sem dúvida. O próprio hacker chamou esse acesso de chave de ouro, né? Sugerindo que com isso dava para fazer estrago, tipo ransomware, Aquele que sequestra os dados e pede resgate? isso, ou espionagem industrial, ou simplesmente roubar os dados para vender. O que chama atenção foi o nível de detalhe técnico que ele deu no anúncio inicial. Parecia saber do que estava falando. Mas aí que o negócio fica, bom, mais estranho ainda. Pouco tempo depois, ele deu uma entrevista para o Tecmundo. Sim, eu vi essa parte. E ele mudou completamente o discurso. Negou que tivesse acessado ou baixado dados de clientes. Disse com todas as letras: nada foi exposto. Os mais de 80 milhões de clientes estão seguros. Pois é. E a justificativa dele foi assim, meio curiosa. Ele disse que falar dos dados dos clientes no anúncio era só para chamar atenção. Uma isca. Uma isca. Exatamente. Para atrair compradores que entendessem do assunto e que a Claro teria corrigido as falhas antes que ele conseguisse baixar qualquer coisa de fato. Mas peraí, isso não bate, né? Não bate mesmo. Cria uma contradição gigante. Como é que alguém descreve até um plano de monetização super detalhado no anúncio Aham. e depois se apresenta como um amador sortudo, alguém que só tropeçou nas credenciais por acaso? Essa inconsistência foi muito apontada. É verdade. Ele até falou que usou o chat GPT para ajudar a escrever os anúncios. E se descreveu como só um cara solitário com seu laptop em outro continente. Hum, Chegou a dizer que se a Claro tivesse um programa de recompensa por achar falhas, um bug bounty, talvez ele tivesse entrado em contato. Quase soa como controle de danos, né? Talvez a venda não deu certo ou a repercussão foi maior do que ele esperava. Pode ser. E como ele teria conseguido esse acesso que, no início, ele fez parecer tão completo? Ele falou em pura sorte. Tipo, achar uma carteira na rua. Nada de hack complicado. E isso, claro, já acende um alerta enorme sobre segurança de credenciais. O tal do fator humano, que a gente sempre fala. Mas ele mencionou outro detalhe que para mim é bem preocupante. O quê? Ele disse que quando ele acessou a conta da AWS comprometida, o último login antes do dele tinha sido 14 dias antes. 2 semanas. E o anterior a esse, quase 6 meses antes. Se isso for verdade, né? 6 meses sem login naquela conta específica. Exato. E aí entra uma lição importante. Isso pode sugerir uma falta de monitoramento ativo por parte da Claro naquele ambiente específico. Em nuvem, esse monitoramento tem que ser constante. Não é luxo, é essencial. Entendi. Faz todo sentido. E, claro, o que ela fez?
O hacker disse que ela agiu rápido para corrigir as brechas depois que ele avisou, de certa forma, com o anúncio. Sim, ele mencionou que fecharam os buracos. Mas, até onde a gente sabe pelas fontes, a empresa não se pronunciou publicamente sobre o caso. Não confirmou nem negou acesso aos dados dos clientes, mesmo com a imprensa perguntando. Esse silêncio também é um ponto, né? Deixa dúvidas. Porque, olha, mesmo que os dados dos clientes não tenham vazado, como ele alegou depois, Uhum. o simples fato de alguém ter conseguido acesso comprovado ao ambiente AWS já é uma falha de segurança séria. E ele mostrou algumas provas desse acesso. Ou seja, o risco existiu e foi real. Exatamente. Demonstra como uma falha básica, como uma credencial exposta, sabe-se lá onde, pode abrir a porta para um ataque oportunista. Então, resumindo a história toda até aqui, temos um acesso confirmado a partes importantes da infraestrutura da Claro, Sim, uma alegação inicial super alarmante sobre dados de milhões de clientes que depois foi negada pelo próprio invasor. e um silêncio da empresa, pelo menos até aquele momento. A real extensão do dano, especialmente para os dados pessoais, continua sendo uma pergunta no ar. Exato. E essa comunicação do atacante, essa figura do Packet Slut, é muito central. O discurso dele é tão contraditório que fica difícil avaliar as intenções reais ou até a capacidade técnica dele. Foi só um blefe para valorizar o passe? Ou ele realmente tinha tudo e recuou? Não dá para saber ao certo, mas de qualquer forma serve como um lembrete muito forte, né? Da necessidade de vigilância o tempo todo, de gerenciar acessos com muito rigor e de monitorar ativamente, ainda mais nesses ambientes críticos de nuvem. Bom, então recapitulando bem rápido. Um suposto ataque a Claro, um hacker enigmático, Packet Slut, com alegações grandiosas que depois ele mesmo negou e muitas perguntas sem resposta, principalmente sobre os dados dos clientes. Isso. E para a gente pensar um pouco mais, tem uma coisa que o próprio Packet Slut falou que me deixou pensativa. O quê? Ele sugeriu que as credenciais originais, aquelas que ele achou online e usou para entrar, poderiam ainda estar por aí, acessíveis para outras pessoas. Sério? Mesmo depois da Claro ter agido? Foi o que ele deu a entender. E aí fica a reflexão. Se o ponto de entrada inicial, a causa raiz do problema, pode continuar existindo mesmo depois que o invasor é detectado e contido, como garantir que aquela porta não ficou só encostada, sabe, esperando o próximo? Nossa, é verdade. Isso coloca em questão a profundidade da correção que foi feita e mostra como as ameaças digitais podem ser persistentes, né? Não basta só expulsar quem entrou, tem que trancar a porta direito. Fica aí a reflexão.